marido em Israel tinha duas escolhas: mendigar até morrer de fome ou vender o corpo por um pedaço de pão. Não havia terceira opção. Nenhum trabalho legal pagava o suficiente. Nenhuma lei a protegia. E a sociedade que a julgava era a mesma que criou o sistema que a empurrou para as ruas. Esta é a história brutal de mulheres que a Bíblia não escondeu, mas que a igreja moderna prefere não contar. Mulheres cujos corpos se tornaram mercadoria não por escolha, mas por desespero absoluto. E o que Jesus fez quando as encontrou vai chocar quem acha que conhece o Evangelho. Estamos no ano 1000 a.C. Uma cidade qualquer em Israel. O mercado ferve desde o amanhecer. Comerciantes gritam ofertas. Crianças correm entre as bancas. E ali, encostada na parede de uma casa, uma mulher espera. Veste uma túnica diferente das outras mulheres. Usa véu vermelho ou dourado, dependendo da região. Os homens sabem exatamente o que aquela roupa significa. As mulheres casadas desviam o olhar e puxam os filhos para longe. Ela não é invisível, mas é tratada como se não existisse até o momento em que alguém precisa dela. A prostituição nos tempos bíblicos não era profissão, era sentença de morte lenta. E o sistema que alimentava esse mercado era tão brutal que fazia uma mulher preferir vender o corpo a ver os filhos morrerem de fome. Pensa na matemática perversa. Uma viúva com 2 filhos pequenos precisava de cerca de 3 a 5 quilos de grão por semana para sobreviver. O trabalho legal disponível para mulheres sem família pagava, na melhor das hipóteses, o equivalente a meio quilo de grão por dia inteiro de trabalho. Fazendo contas, trabalhando de sol a sol, 6 dias por semana, ela conseguia alimentar a família por 4 dias. Os outros 3 eram fome pura. Agora adiciona o fato de que mulheres sozinhas não herdavam terra. Não podiam testemunhar em tribunal. Não podiam fazer contratos comerciais sem um homem. Se o marido morria sem deixar irmão para cumprir a lei do levirato, casando com ela e dando um herdeiro ao falecido, a mulher perdia tudo. A casa, a terra, os animais. Tudo ia para o parente masculino mais próximo do marido. E ela ficava com as roupas do corpo e os filhos para alimentar. Foi exatamente isso que aconteceu com Tamar. Gênesis 38 conta a história com detalhes que a maioria das pregações pula. Tamar casou com filho de Judá. Morreu sem deixar filhos. Pela lei, o irmão Onã deveria casar com ela e dar um herdeiro ao irmão morto. Onã aceitou o casamento, aproveitou o corpo de Tamar, mas se recusava a engravidá-la porque o filho não seria considerado dele. Deus matou Onã por essa desonestidade. Judá tinha um terceiro filho, Selá, mas era novo demais. Judá mandou Tamar de volta para a casa do pai dela, prometendo que quando Selá crescesse, daria o rapaz a ela em casamento. Tamar esperou. Selá cresceu. Judá não cumpriu a promessa. E Tamar percebeu que seria descartada para sempre, sem filhos, sem herança, sem futuro. Então tomou uma decisão desesperada. Vestiu-se como prostituta cultual, cobriu o rosto com véu e sentou na entrada de Enaim, sabendo que Judá passaria por ali. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta do templo e negociou. Ela pediu um cabrito como pagamento. Ele não tinha o animal consigo, então ela pediu um penhor, o selo, o cordão e o cajado dele. Objetos pessoais que identificavam um homem publicamente. Judá aceitou, dormiu com ela e foi embora. 3 meses depois, Judá recebeu a notícia. Tamar está grávida, e pior, se prostituiu. A reação dele foi imediata e brutal. Que a queimem viva. A hipocrisia era total. O homem que acabou de contratar uma prostituta queria queimar a nora por prostituição. Mas quando trouxeram Tamar para a execução, ela mandou dizer a Judá: Estou grávida do homem que é dono destes objetos. Reconheces de quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá reconheceu e pronunciou uma frase que deveria estar em letras garrafais em toda a igreja. Ela é mais justa do que eu. Tamar usou o próprio sistema que a oprimia para garantir o direito que lhe era devido. E Deus honrou isso. Os filhos gêmeos que ela gerou, Perez e Zerá, entraram na linhagem messiânica. Perez é ancestral direto do rei Davi e de Jesus Cristo. Agora pensa no que isso significa.
Deus escolheu uma mulher que se disfarçou de prostituta para entrar na genealogia do Messias. Não foi acidente. Não foi apesar disso. Foi exatamente por isso. Porque Tamar representa todas as mulheres que o sistema religioso e social descartou, mas que Deus jamais abandonou. Mas nem todas as prostitutas eram israelitas forçadas pela viúves. Havia as prostitutas cultuais, mulheres dedicadas aos templos pagãos, onde sexo ritual fazia parte da adoração a deusas como Astarote. Essas mulheres eram chamadas de Kedesha, em hebraico, que significa consagrada ou santa. Ironia amarga. Santas para os pagãos, abominação para Israel. O sistema funcionava assim. Famílias pobres dedicavam filhas aos templos de fertilidade. A menina era criada ali, aprendendo rituais, danças, cânticos. Quando chegava à puberdade, começava o trabalho. Homens iam ao templo, faziam ofertas à deusa e recebiam em troca uma noite com uma sacerdotisa. O dinheiro ia para os cofres do templo. A mulher recebia comida, roupa, proteção. E carregava o peso social de ser chamada prostituta sagrada, uma contradição que destruía por dentro. Israel tinha lei explícita contra isso. Deuteronômio 23, versículo 17. Não haverá prostituta cultual entre as filhas de Israel, nem haverá prostituto cultual entre os filhos de Israel. Mas a prática existia. E reis apóstatas, como Roboão, permitiram que templos pagãos operassem livremente em Judá. 1 Reis 14, versículo 24, registra que havia prostitutos cultuais na terra, praticando todas as abominações das nações que o Senhor expulsara. O rei Josias, séculos depois, precisou fazer uma reforma religiosa violenta. Segundo Reis 23, versículo 7, ele derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam junto ao templo do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para Azerá. As prostitutas cultuais tinham quartos dentro do complexo do templo. Não era atividade marginal. Era instituição aceita. Mas voltando às prostitutas comuns, aquelas que vendiam o corpo nas ruas para sobreviver. A vida delas era cálculo constante entre morrer de fome hoje ou morrer de doença daqui a alguns anos. Porque doenças sexualmente transmissíveis existiam e matavam lentamente. Lepra, gonorreia, sífilis, nomes diferentes na época, mesmo sofrimento. E sem antibióticos, sem higiene adequada, sem proteção, cada cliente era roleta russa. Adiciona a isso a violência. Um cliente insatisfeito podia agredir sem consequência. Um grupo de homens bêbados podia estuprar uma prostituta e ninguém investigaria. Juízes 19 conta a história mais brutal da Bíblia envolvendo uma concubina, status que ficava entre esposa e prostituta. A mulher foi entregue pelo próprio companheiro a uma multidão de homens pervertidos em Gibeá. Eles a estupraram coletivamente a noite toda. Pela manhã, ela estava morta na porta da casa. O levita pegou o corpo, levou para casa e cortou em 12 pedaços, mandando as partes para todas as tribos de Israel como protesto pelo crime. A reação de Israel foi guerra civil. Mas note a ironia. O crime que gerou comoção nacional foi o estupro coletivo que matou a mulher. Mas quantas prostitutas morriam assim todo ano e ninguém movia um dedo? Quantas apanhavam até ficarem desfiguradas? Quantas tinham os dentes quebrados por um soco de cliente violento? Os registros não existem porque ninguém registrava. Mortes de prostitutas não contavam como crime. Eram baixas aceitáveis num sistema que precisava delas para funcionar, mas as desprezava por existirem. E havia as crianças. Filhas de prostitutas nasciam sem pai reconhecido, sem nome de família, sem herança. Cresciam vendo a mãe entrar e sair com homens diferentes. Aprendiam desde cedo que o corpo feminino era moeda. E quando chegavam à adolescência, muitas seguiam o mesmo caminho. Não por escolha, mas porque era o único caminho que conheciam. Era ciclo intergeracional de miséria. Os filhos homens eram ainda mais problemáticos. Cresciam sem modelo paterno, sem identidade tribal clara, sem direito à herança. Muitos viravam ladrões. Outros viravam soldados mercenários. Alguns conseguiam ser aceitos em profissões marginais. Mas todos carregavam a marca social de serem filhos de prostituta.